Eu quero convidar o doutor Ricardo Antônio Lucas de Camargo, que é procurador do Estado do Rio Grande do Sul, é doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vários livros publicados, e eu queria destacar, por ser pertinente ao tema desta mesa, o livro A Constituição Econômica, Conflitos de Interesse e Conceitos. O doutor Ricardo falará sobre o tema A Continuidade do Esvaziamento da Constituição Econômica. Doutor Ricardo, o senhor será bem-vindo à nossa sala. Por favor, aguardamos sua participação. Muito obrigado, doutora Tânia, a presidir os trabalhos. Cumprimento o doutor Celso, a doutora Madeleine, o doutor Torelli. Cumprimento também e agradeço imensamente ao presidente, doutor Nuzzi, e ao Guilherme pelo incansável trabalho que tem sido feito ao longo de todo este congresso para ele ser tão bem sucedido como tem sido até este momento, né? E devo dizer que o que eu vou falar não houve, assim, realmente uma combinação com os demais integrantes da mesa, porque há uma ligação naquilo que eu vou dizer com tudo que foi dito pelos meus antecessores. Então, já vou dar início ao texto sem maiores delongas. Quando se vai falar no esvaziamento da Constituição Econômica, curioso é que os italianos utilizam a expressão svuotamento, que se traduz exatamente por esvaziamento, né? A referência necessária é o debate travado pelo saudoso professor Washington Peluso Albino de Souza com o professor Friedrich Müller na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 1999, no qual aquele, o mestre Washington, apontou para os mecanismos utilizados para o fim de se descaracterizar o texto originário da Constituição brasileira, no sentido de uma espécie de revanche dos que sentiram desconforto com a consagração de quaisquer dispositivos que estabelecessem diques para a tendência à onipotência por parte dos titulares do poder econômico, tanto público quanto privado. Aliás, vou abrir aqui um parênteses, porque a lembrança do Dr. Ulisses Guimarães, como presidente da Assembleia Nacional Constituinte, me conduz a recordar uma outra circunstância a ele pertinente. Ele era integrante da carreira de procuradores do Estado de São Paulo. Quer dizer, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte foi representante da advocacia pública. É um dado importante para nós lembrarmos neste congresso. Desde a promulgação da Constituição de 1988, foi ela alvo das mais variadas tentativas de erosão da respectiva autoridade. Para empregar uma expressão de Karl Loewenstein, que era por vezes referida por um dos primeiros críticos da Constituição, Raul Machado Horta, professor catedrático da Universidade Federal de Minas Gerais. O professor Raul ainda era do tempo da cátedra. Uma situação que era conhecida desde o final de 1964, a não sujeição dos juros cobrados pelas instituições financeiras aos limites da lei de usura, consagrada pela súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, procurou a maioria dos constituintes enfrentá-la mediante a fixação do famoso percentual de 12% ao ano para as respectivas taxas no parágrafo 3º do artigo 192. Qual foi a primeira providência
uma vez entrada em vigor a Constituição, foi justamente a edição do famoso parecer SR-70, firmado pelo então consultor-geral da República, Saulo Ramos, o José Saulo Ramos, que deu a chancela oficial às teses sustentadas pelos juristas que exararam pareceres a serviço da Federação Brasileira dos Bancos. Não se falava ainda na CONCIF, ainda era FEBRABAN. Isto é, a sustentação da necessidade de lei complementar para definir o conceito de juros reais. Não se mostra casual, pois, que a primeira atenção em torno do atendimento à Constituição se tenha dado exatamente no seio da Constituição Econômica. E de 1988 até 2003, quando a emenda constitucional alterou o artigo 192, o dos juros, foi o tema que produziu mais textos, mesmo depois do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 4, relatada pelo ministro Sidney Sanches, que prestigiou o parecer SR-70. Aliás, um dado curioso com relação à ADIM número 4. Foi, salvo engano, a única ação direta de inconstitucionalidade proposta contra um parecer, mesmo porque um parecer com efeitos normativos, acho que foi a única ação direta de inconstitucionalidade que o alvejou, salvo engano, que alvejou um parecer com efeitos normativos. É bem curioso isso. Normalmente, os pareceres com efeitos normativos são enfrentados mais em demandas concretas. A inconstitucionalidade é discutida em si, entretanto. Pois bem. Logo após a primeira eleição presidencial, novamente, nos deparamos com uma tensão, qual seja, em nome de combater uma inflação que chegava a 84,32%, houve a decretação da indisponibilidade dos ativos financeiros, pondo em questão até mesmo pilares da ordem jurídica do capitalismo. Estou evocando aqui uma noção do professor Vital Moreira aos tempos em que ele era mais ligado ao seu pensamento original como constituinte em Portugal, né? Com a preservação do ato jurídico perfeito, até mesmo contra a lei superveniente, e a proteção do direito de propriedade, presentes, respectivamente, nos incisos 36 e 22 do artigo 5º da Constituição. Esta tensão não só se vai manifestar pela judicialização da matéria, como também da resposta, mediante diplomas processuais, que vieram em muito a descaracterizar a essência de certos institutos. Basta recordar a atribuição de efeito suspensivo a todos os recursos que fossem interpostos, inclusive os extraordinários, contra as decisões em mandados de segurança que pronunciassem a inconstitucionalidade da providência e, ipso iure, decretassem o desbloqueio. A imediatidade dos efeitos da sentença do mandado de segurança ficava, pois, subordinada à eficácia da medida anti-inflacionária. O famoso discurso de submissão da interpretação jurídica à razão econômica, que foi referido ainda há pouco pelo professor Paulo Torelli ao tratar do julgamento das terceirizações. Pois bem, o discurso de que no ano seguinte ao da entrada na Constituição se havia verificado a queda do Muro de Berlim também conduziu a que se procurasse desvalorizar nela todo e qualquer dispositivo que não consagrasse um compromisso com a ideologia liberista pura, recordando aqui a distinção feita por Benedetto Croce entre liberismo e liberalismo. Veio a acompanhar um processo de enaltecimento das virtudes do mercado e de defesa da redução do espaço do Estado, com a alienação de ativos deste
com o alegado escopo de combater o déficit público e a ineficiência administrativa. Num primeiro momento, tentou-se criar a compulsoriedade da aquisição dos denominados certificados de privatização pelas instituições financeiras, gerando uma série de pareceres, eu não cheguei a ter notícia de demanda judicial, que concluíram por configurarem empréstimos compulsórios disfarçados fora dos pressupostos do artigo 148 da Constituição. Só nos últimos números da Revista de Direito Público, que foram publicados em 91, 92, 1991, 1992, vemos pareceres do Fábio Conder Comparato, do Geraldo Ataliba, sobre essa matéria. Pois bem. Já em 1991, resolveu-se dar início ao processo de privatizações propriamente dito. Embora a lei fosse de 1990, era a Lei 8031 de 1990, iniciou-se em 31, sem se levar em conta se o fato de as empresas estatais só poderem, de acordo com o inciso 19 da Constituição, ser criadas por lei, necessariamente não imporia que a mudança do respectivo controle só se fizesse por lei. Ou seja, veio-se de barato que se estaria a revogar, mediante ato administrativo, como aconteceu no caso da Uzi Minas, uma situação definida por lei. O ato administrativo revogando lei. Teoria geral do direito aqui realmente foi posta em suspenso, né? As noções da teoria geral do direito foram postas em suspenso. Não é casual, pois, que as primeiras privatizações tenham sido realizadas por ato administrativo. O mais interessante é que, embora o fundamento fosse sanar o déficit público, a primeira a ter o comando alienado à iniciativa privada foi a Uzi Minas, cujo edital apontava para a sua competitividade, inclusive no âmbito internacional. E era para combater o déficit público. E mais, houve também um aporte de recursos do BNDES, quer dizer, dinheiro público, para que o particular adquirisse o respectivo controle. Quer dizer, combater o déficit público, mas dispondo de patrimônio, no sentido de reduzir, inclusive, uma possível fonte de receita, já que era uma empresa altamente competitiva, altamente lucrativa, e, portanto, não caberia no conceito de um elefante branco, né, como eles costumavam chamar as empresas estatais. Enfim. Depois que o Supremo Tribunal Federal, em 1995, firmou seu entendimento na ação direta de inconstitucionalidade 234, relatada pelo ministro Nery da Silveira, no sentido de que a alienação do controle só poderia ser levada a cabo mediante lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo, aqui a interpretação conjunta do artigo 37 e 19, com o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, letra E da Constituição, as privatizações passaram a ter de observar o prévio processo legislativo. O discurso concernente à redução do espaço do Estado e, depois, a ampliação do rol dos bens passíveis de apropriação individual em caráter exclusivo foi se estendendo, inclusive, a setores que, de acordo com o próprio pensamento liberista clássico, seriam considerados desinteressantes para a iniciativa privada. O resgate da história do tratamento jurídico do petróleo, cuja existência no Brasil era oficialmente negada até 1939, quando jorrou o primeiro jato de que se tem notícia no território baiano, e que veio a ser alvo de monopólio da União a partir de 1953, infelizmente, não tem como ser feito no presente momento, tendo em vista a exiguidade do tempo. Eu vou remeter aos estudos do professor Vladimir Coelho, da Universidade, lá, não é da Universidade Federal de Minas Gerais, ele fez o mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, mas ele prefere dar aula de História em colégio estadual em Minas. E é uma pena porque, ao cabo, acaba escondendo toda uma pesquisa muito profunda que ele fez e que poderia ser
melhor esmiuçada, a fim de que tirássemos o debate do petróleo do nível rebaixado dos sectarismos, do tipo, defender o monopólio do petróleo é coisa de comunista, né? Pois bem. E até porque ali, nas pesquisas dele, ele explicou muito bem as bases, porque se procurou lançar a política econômica relacionada a este insumo vital a toda a indústria conhecida, aos ditames do artigo 177 da Constituição, que estabeleceram o monopólio. Ninguém tem perguntado as razões para existir o monopólio, ou se elas persistem, ou se elas não correspondem à realidade presente. Os debates têm sido, infelizmente, no sentido de a atividade poder ser explorada com tranquilidade pela iniciativa privada. Quer dizer, é um debate estritamente utilitário. Não se discutem as razões de ser. A noção dos direitos sociais como indispensáveis a que se pudessem universalizar os direitos civis e políticos, como muito bem recordou a professora Valdete, porque eu a chamo professora porque ela foi recentemente aprovada em concurso para ministrar aula na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Embora ela já tivesse sido enunciada por Evaristo de Moraes no artigo publicado em 1908 na Revista de Direito, somente veio a se tornar efetivamente palatável entre nós a partir do discurso do Rui Barbosa, 1919, sobre a questão social e política no Brasil. E tal discurso, bem como a doutrina social enunciada pela Igreja Católica em 1891, na encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, veio a fazer eco nas medidas adotadas desde o governo provisório. Embora se possa dizer que seu reconhecimento tenha decorrido da necessidade de responder a uma questão de legitimidade do poder. E uma vez caído o Muro de Berlim, os direitos sociais passaram a ter reduzido a sua compreensão à mera condição de fatores de custo, infelizmente. O Supremo Tribunal Federal, com a composição mais conservadora, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade de 1946, relatada pelo ministro Sidney Sanches, entendeu que os direitos sociais, quando passíveis de fruição em nível individual, estariam protegidos pelo inciso 4º do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição. Bom, a professora Madeleine acabou de me poupar de expor qual foi a posição adotada até agora, porque ainda não houve julgamento definitivo, mas qual foi a posição adotada até agora em relação à emenda constitucional número 95 de 2016. O pronunciamento do professor Washington Peluso Albino de Souza, referido no início desta nossa conversa, foi convertido em artigo em 2000 sob o título Democracia e Exclusão Social, e veio em 2002 a compor a obra Teoria da Constituição Econômica, editada pela Del Rey, como último capítulo. Elencou outras situações que vieram a caracterizar tal esvaziamento até aquele ano, até o ano 2002. Esvaziamento este que somente teve reduzida a respectiva velocidade de 2013 a 2016, mas não cessou de ocorrer em tal período e retomou a velocidade após agosto daquele ano. Por que eu digo que não cessou de ocorrer? A emenda 40, por exemplo, que extirpou a limitação dos juros da Constituição. E outras tantas. Nós podemos falar também do Código Florestal, que virou uma verdadeira quase carta de alforria aos desmatadores. É uma quase carta de alforria. Não houve uma permissividade total, mas aumentou muito a permissividade. Tanto que o Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, a Prodab, o Instituto do Planeta Verde, sempre se pronunciaram durante a tramitação de um modo muito veemente contra o novo, aquilo que acabaria virando o novo Código Florestal.
e cujas disposições mais permissivas têm obtido um relaxamento maior a partir da derrubada, sob o nome de impeachment, da chefe do Poder Executivo, a presidenta, palavra que existe porque foi utilizada, inclusive, pelo Machado de Assis, que não gostava de neologismos, Dilma Rousseff. Pois bem. Claro que alguém vai me perguntar qual a solução para os problemas que eu estou a indicar. E eu só vou sugerir o que penso como primeiro passo. É cada qual colocar para si a questão do porquê de um ser humano merecer ser considerado sujeito de direitos e o outro não merecer. Por que alguém pode ser considerado? Não, esse sujeito tem que ter os seus direitos respeitados, esse outro não tem que ter. Por quê? Essa pergunta tem que ser colocada, porque muitas vezes é posta como um pressuposto. Porque a partir do momento em que se dá a resposta a ela, vamos responder a todas as outras questões. Muito bem. E, consequentemente, nós vamos ter as decisões correspondentes. Efeitos colaterais sempre os haverá. É charlatanismo achar que não existe decisão sem efeito colateral. Todas têm. E toda vez que nós decidimos alguma coisa, nós abrimos mão de algumas vantagens e afastamos certos efeitos colaterais. Isto é que se chama de decisão com responsabilidade. Então, é basicamente isto que eu queria dizer. Não sei se eu ultrapassei o tempo, mas eu também gostaria de me somar aos votos em homenagem ao Aldir Blanc e a tantos outros, né? E trazer também um outro nome que nós perdemos esta semana, foi um grande nome da música popular brasileira, combateu a ditadura, e foi o Sérgio Ricardo. Muito obrigado. Muito obrigada a nós, doutor Ricardo. Não extrapolou o seu tempo, não, ao contrário. Ficou bem dentro do seu limite. Muito obrigada pela participação. Gostaria de lhe dizer, mais uma vez, com a citação feita ao doutor Ulisses, né, que, de novo, eu me lembrei do meu pai, me lembrei do próprio doutor Ulisses, um pouco antes de ele falecer, numa entrevista que eu vi com a Marília Gabriela, ele dizia assim: o dia que vocês virem passar o meu enterro, ali vai um homem revoltado. Né? E ele foi um homem que viveu, acho que plenamente, a sua época, e nos trouxe, né, no direito, e principalmente na elaboração da nossa Constituição, elementos muito importantes para a nossa vida aqui. Com relação ao seu tema, me chamou muita atenção a sua fala sobre as privatizações, porque aqui em São Paulo também nós tivemos situações semelhantes. Eu, na época, trabalhava na Secretaria da Agricultura e nós tivemos algumas privatizações no âmbito da Secretaria e, normalmente, eram de empresas públicas, empresas estatais, que estavam em ordem, que estavam funcionando bem, que não tinham problemas, eram competentes na sua direção, né? E, naquela época, eu já comecei a pensar que as privatizações, na verdade, não tinham a ver com o enxugamento da máquina estatal através de órgãos ou de empresas que estivessem em déficit ou estivessem dando problemas para a administração. Ao contrário, né? As privatizações eram feitas no interesse das empresas privadas, dos particulares, né? E não do Estado. Então, já havia uma inversão, desde então, das próprias razões de se promoverem as privatizações, né?